Graça e paz. Amém. Muito bem, que bom estarmos novamente aqui para adorarmos, louvarmos e glorificarmos o Senhor, nosso amado e bom Deus. Eu gostaria de convidar a igreja para que abra a Bíblia no livro de 1 Reis. Nós vamos ler no capítulo 3, alguns versículos aqui da palavra do Senhor. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grandes beneficências usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a esse teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não haverá. Oremos ao Senhor. Nós te glorificamos, meu Pai, pelo poder da tua palavra. A tua palavra que fala conosco, e a tua palavra que transforma o homem, a tua palavra que regenera o homem, e a tua palavra, meu Pai, que prescruta os corações e pode prover, meu amado Pai, a libertação, a cura, ó Deus, e pode estabelecer o nome do Senhor Jesus Cristo para que temamos. Em nome de Jesus, nesta noite, conduza a minha vida, ó Deus, nesta ministração da tua palavra, para edificação, exortação e consolação do teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A dedicação ao Senhor leva o homem a ter a atenção de Deus. Isso aqui é fato. Uma pessoa, quando ela está vivendo uma vida de dedicação ao Senhor, quando está vivendo uma vida de integridade, quando está vivendo uma vida de dedicação, quando está vivendo uma vida de relacionamento com o Senhor, esse indivíduo, ele chama a atenção do Senhor. O Senhor Deus, ele inclina os seus ouvidos, conforme nós vamos ver um texto um pouco à frente, para ouvir a oração dessa pessoa. É impressionante como que essa palavra aqui é bendita. Toda vez que nós nos dedicamos ao Senhor, toda vez que nós nos aplicamos ao Senhor, em ler a sua palavra, em conhecer os seus mandamentos, conhecer a vontade do Senhor, o Senhor, Ele olha, Ele atenta para nossas vidas. Ele estende a sua mão para suprir as nossas necessidades. Isso nós verificamos em toda a história da igreja. Toda a história da igreja. Desde lá no princípio, quando as pessoas se dedicam ao Senhor, o Senhor os ajuda, o Senhor os abençoa. Quando o indivíduo larga o Senhor, deixa o Senhor também não tem compromisso com essa pessoa. Por que teria? Hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm vivido um cristianismo descompromissado. Um cristianismo onde a gente vai vivendo e da maneira que dá para viver.
da maneira que nós julgamos ser a forma adequada. Nós não perguntamos mais para Deus como que Deus quer que nós o sirvamos, como que o Senhor quer que nós o adoremos. As pessoas hoje vão vivendo a vida, a sua vida, tendo as suas prioridades, buscando suprir as suas necessidades e vendo aonde que Deus se encaixa, aonde que cabe Deus. Isso tem sido terrível, porque nós temos verificado um povo que não é um povo quente, e não é um povo frio, mas é um povo morno. É um povo morno. E a palavra do Senhor ela é muito contundente com relação à mornidão. Ele faz menção que o morno será vomitado. Porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca, ele está estabelecendo. Hoje nós estamos aqui com esta palavra, e esta palavra de alerta. Uma palavra de alerta para a minha vida e para a sua vida. O irmão aqui que nos antecedeu já disse que o fim está próximo. Verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo está voltando. E nós precisamos colocar as nossas vidas para que o Senhor Deus tenha prazer em nós. Nós somos servos dele e nós estamos aqui para servi-lo. Eu fico maravilhado porque nós encontramos aqui nesta palavra que lemos, meus amados, no livro de 1 Reis, no capítulo 3, versículo 5 até o 12, quando nós encontramos aqui o Senhor Deus vindo e perguntando a Salomão, filho do rei Davi, o que ele queria que fosse feito. E ele não pediu dinheiro, ele não pediu riqueza, mas ele pediu sabedoria. E isso foi algo maravilhoso aos ouvidos do Senhor. E Deus deu o que ele pediu, sabedoria. Não houve um homem com tanta sabedoria para entrar e sair diante do povo, para julgar as causas necessárias como Salomão. E também não houve um homem que teve tanta riqueza, porque Deus o abençoou, porque não havia ambição financeira no coração daquele homem. Então Deus disse: eu posso dar dinheiro para esse homem, porque o Deus dele não vai ser o dinheiro. Eu posso dar. E Deus deu e o fez um homem muito rico, com um reinado muito próspero, um reinado que conquistou mais nações do que o seu pai Davi, e conquistou com diplomacia, sem sangue, sem espada, porque ele era um homem sábio. Vinha gente de muitos lugares para ouvir a sabedoria de Salomão, e lhe trazia presente, ouro, e lhe trazia riquezas, e saíam de lá dizendo: olha, isso que eu ouvi aqui, que eu vi aqui, o assentar dos seus servos, o levantar dos seus servos, o reino, a organização desse reino, a sabedoria desse homem, desse rei, é muito maior do que tinham me mencionado, do que eu já tinha ouvido, né? Essa referência a rainha de Sabá fez e ficou registrada na escritura, mas quantos outros não fizeram a mesma referência ao ter um relacionamento em contato com Salomão, porque foi um homem abençoado pelo Senhor, um homem que buscou o Senhor com fidelidade. E quem busca o Senhor encontra. Hoje muitas vezes nós vivemos uma vida de dificuldade, uma vida de aflição, uma vida de aperto, e uma vida até sem esperança. Tem pessoas que se desesperam, tem gente entrando em depressão, as doenças psicossomáticas. É o terror desse mundo que nós vivemos. Tem gente pulando de cobertura, pessoas ricas, mas estão se suicidando porque não tem esperança, não tem encontrado paz no seu coração. Mas o Senhor Jesus Cristo tem a paz que nós precisamos. Agora nós precisamos aprender a buscá-lo, a dedicar a nossa vida ao Senhor, meus irmãos, a viver uma vida num patamar espiritual. A Bíblia fala que maldito o homem que espera no Senhor só nesta vida. Ele é maldito. Para que você está buscando Deus? Para que você está crendo em Jesus Cristo? É só para essa vida? Então você é maldito. Eu estou buscando para me ficar rico. Você é maldito.
Está escrito nas Escrituras. O Senhor tem me abençoado, eu tenho ficado muito rico, muito rico, muito rico. E a sua vida espiritual, como é que está? Como que está o seu relacionamento com Deus? Porque o tesouro não se deve ajuntar, não é aqui nesse mundo. O tesouro nós devemos ajuntar lá na glória. Essas coisas que o Senhor provê aqui, de essas benécias, esses mimos, esses confortos que o Senhor nos concede, isso é para redundar em louvor, honra e glória a Ele. Isso não é o parâmetro da vida espiritual. O parâmetro da nossa vida espiritual é uma vida cheia do Espírito Santo, é uma vida de oração, é uma vida de leitura da palavra, é uma vida onde o Senhor Jesus Cristo habita no nosso coração. Eu vou dizer para os irmãos, hoje nós temos muitas igrejas muito ricas, muitos amados muito ricos, mas pobres da graça de Deus, pobres da presença do Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia da nossa igreja, que Deus tenha misericórdia do nosso tempo, que o Senhor tenha misericórdia do povo do nosso tempo. Eu quero verificar aqui com os amados, no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 1. E eu quero verificar aqui com vocês que Deus, Ele se importa conosco. Nós temos aqui um termo utilizado pelo apóstolo Paulo, Efésios no capítulo 5, versículo 1. Ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para os amados: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Essa palavra é maravilhosa. Sede, pois, imitadores de Deus. Imitem a atitude do nosso Pai, imitem a atitude do nosso Deus, refletido na pessoa de Jesus Cristo e relatada aqui nas Escrituras. Uma atitude misericordiosa, uma atitude perdoadora, uma atitude sem ambição, uma atitude que amava, uma atitude que ele se dedicava. Quantas vezes o Senhor Jesus Cristo não orava a noite toda? Os discípulos iam dormir, Jesus estava orando. Os discípulos levantavam, Jesus estava falando com o Pai, Jesus estava orando. Ele nos ensinou. E ele está dizendo aqui: sede imitadores de Deus como filhos amados. E aí a referência é um filho amado. O filho esse que o Pai ama. Você se sente amado pelo Pai? Pois é, deve se sentir. Porque o filho obediente, ele se sente amado pelo Pai. E o nosso Pai Celestial, ele sabe amar e demonstrar amor muito mais do que qualquer pai terreno. E aqui as Escrituras vêm dizendo: olha, vocês precisam ser imitadores. O apóstolo Paulo, ele chega para a igreja de Corinto e diz: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. A vida de imitação do divino é uma vida bendita. É uma vida que nos coloca num relacionamento íntimo com Ele. Essa vida de afinidade com o Pai que está em falta no nosso tempo e que nós precisamos resgatar, meus irmãos. A vida cristã não é uma vida simplesmente mecânica, simplesmente intelectual. A vida cristã é uma vida espiritual. Eu fico observando quando a igreja, eles oram ali. Pedro está preso e a igreja fica orando ao Senhor. A igreja se preocupava uns com os outros. E a igreja estava preocupada com Pedro e estava orando por ele. E eles estão ali orando, e o Senhor Jesus Cristo envia um anjo para lá no cárcere e o liberta. E ele chega ali, e aquela oração que eles fazem no final é maravilhosa. No capítulo 4 de Atos, eu vou ler aqui para os amados, só para a gente fazer essa referência. Atos 4, 29. Quando Pedro já retorna, ele diz: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo
e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Essa igreja está orando e eles estão pedindo o que aqui? O que essa igreja pediu ao Senhor? Olha para as ameaças desse povo aí e concede aos teus servos aqui, concede a nós, que nós falemos com ousadia a tua palavra. Olha que diferença da oração do nosso tempo, meus irmãos. O que as pessoas têm pedido hoje em dia? Eles têm feito uma consulta lá no seu baú da missão e têm feito as orações com base nisso, com base naquilo que pode me satisfazer. Mas essa igreja não. Essa igreja, eles olharam e disseram: olha, a afronta está sendo ao nome do Senhor Jesus Cristo. É o nome do teu santo Filho que estão afrontando. Verso 27. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntam não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Estão se ajuntando contra o nome do seu Filho Jesus Cristo. Estão afrontando a igreja, e a igreja está sofrendo, não é para afrontar a igreja, essas pessoas físicas aqui, mas é para afrontar o nome de Jesus Cristo, teu Filho. Tenha misericórdia. Enche aqui o teu povo, a tua igreja. Olha para a ameaça desse povo e nos concede que nós falemos com ousadia a palavra do Senhor. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estava reunido, e a palavra do Senhor diz que eles foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja, meus queridos, que se importa uns com os outros. E é uma igreja que busca ao Senhor. E ao buscar o Senhor, eles são amados do Senhor. É o texto que lemos aqui no livro de Efésios. No livro de 1 Pedro, eu quero que você abra lá, 1 Pedro no capítulo 3, verso 12. Nós lemos aqui esse texto da palavra do Senhor. E o texto mostra, entre outras coisas, que os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas orações. Eu vou ler para os amados aqui, 1 Pedro 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Esta palavra, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Olha que coisa maravilhosa, que atenção que Deus tem com o povo que o busca. Quando nós buscamos o Senhor, nós conseguimos a atenção de Deus, meus irmãos. Olha aqui essa palavra. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Vê lá o que você está orando diante do Senhor. Vê se as suas orações não estão balizadas pela ambição, porque a sua oração ela precisa estar dentro de um critério do Senhor Deus para abençoá-lo. Tem gente pedindo aí coisa simplesmente para se satisfazer a sua missão. Tem gente que nem precisa. Tem muita gente mal agradecida que Deus tem abençoado, Deus tem provido, Deus tem dado para a sua bênção, mas as orações lançadas sempre é buscando mais, buscando mais. Lança diante do Senhor todas as suas petições, todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Mas verifiquem essas orações como tem sido feito, mostrando aqui para os irmãos que os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas orações. Isso aqui é atenção. Deus tem tido uma atenção com os seus filhos. Deus tem tido uma atenção com o seu povo. Tem muito pai relapso, que o filho está falando aqui, ele está fazendo outra coisa para lá, sai e não ouve. Mas o nosso pai não, o nosso pai, a Bíblia relata que os seus ouvidos estão atentos às nossas orações. Pode ficar tranquilo. Quando você ajoelha para falar com o Pai, ou mesmo deitado, ou andando, onde você estiver, quando você fala com Deus, o Senhor nosso Pai está ouvindo. Ele nos ouve. Pode falar, pode conversar com o Senhor. Ele está ouvindo.
Esse texto de Provérbios mostra muito contundentemente, Provérbios no capítulo 8, esse texto mostra muito contundentemente essa questão de ter a atenção do pai por buscá-lo, por falar com ele, por orar ao Senhor. Olha só como que diz aí essa palavra do Senhor. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Olha essa palavra, eu amo os que me amam. Você ama o Senhor? Diz, eu amo. Todo mundo ama. Se você sair aí na rua, qualquer lugar aí, você pergunta, você ama o Senhor? Eu amo. Todo mundo ama. Agora a palavra do Senhor, ele tem um critério. Os que amam ao Senhor, guardam a sua palavra e obedecem. Quando nós guardamos a palavra do Senhor e nós obedecemos a palavra do Senhor, nós estamos manifestando o amor que nós temos por Ele. Isso é muito pacífico, isso é muito normal. Guardar a palavra e obedecer a palavra. Como é que um filho pode dizer que ama o seu pai se ele não guarda a palavra do seu pai? Se ele não obedece ao seu pai? Se ele é um menino desobediente? Se ele é um menino que faz tudo ao contrário do que o pai ensina, como é que essa pessoa pode dizer que ama o seu pai? O Senhor Deus, Ele se importa conosco. Verifiquem então nesta palavra: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Essa característica de buscar ao Senhor de madrugada tem ficado cada vez mais distante da realidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Levantar, ajoelhar, você e Deus, e falar com Ele. A oração não é para a gente estar levantando bandeira para se engrandecer. A oração é um momento de intimidade onde você vai estar com o Pai, você e Ele. Jesus Cristo, nos seus momentos de oração, Ele se recolhia em um local e Ele lá ficava falando com o Senhor Deus. Ele lá falava com o Pai. As orações que Ele queria falar em público, Ele falava em público, Ele orava em público, normalmente ali pedindo alguma coisa para as pessoas, normalmente ali fazendo menção da igreja, uma intercessão. Como João no capítulo 17, nós temos lá uma oração bendita do Senhor Jesus Cristo ao Pai por nós. Mas as orações que Jesus Cristo fazia recolhido, nós não temos essas palavras lá nas Escrituras. O que ele conversava com o Pai, qual era o diálogo que ele tinha com seu Pai. Não, mas ele era Deus, então ele não, meus irmãos. É nos dado esta liberdade hoje. O véu do templo se rasgou, nós podemos entrar diante do Senhor e nós podemos falar com Ele como filhos e filhos amados. Quando nós buscamos o Senhor, nós vamos encontrá-lo. Pode ter certeza. Você pode ter convicção. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, meus irmãos? Amém. Nós vamos sair daqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, com um novo conceito sobre isso. Nós vamos sair para viver uma vida espiritual. Nós vamos sair para viver uma vida cheia do Espírito Santo. Nós vamos sair daqui nessa noite para viver uma vida diferente, uma vida de intimidade com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você abra a sua palavra, porque o Senhor Jesus, Ele quer se relacionar conosco. O Senhor Jesus Cristo se importa conosco. Olha esta cena no livro de João, no capítulo 6. João, no capítulo 6, 3 até o versículo 5, nós vamos ler aqui esta palavra. Jesus se importa conosco, e nós verificamos aqui que Jesus resolve um problema daquelas pessoas.
Então Jesus, levantando os olhos. Deixa eu ler do verso 12 para a gente ter um entendimento melhor. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Essa palavra aqui é só... Você aí continua lendo o texto, vai ler aí na sua casa, e você vai verificar que nós temos aqui a multiplicação dos pães, né? Jesus Cristo multiplica os pães e os peixes para aquelas pessoas comerem e se saciarem. Jesus Cristo cuida de nós. Ele está com seus olhos sobre as nossas vidas em todos os momentos. Ele sabe as nossas dificuldades, Ele sabe as aflições, Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele é Deus e Ele sabe tudo. Ele também sabe aquele filho que o ama e aquele filho que o obedece e aquele filho que o busca. O nosso Deus sabe. O Senhor sabe. Você verificou aqui então que Jesus Cristo, Ele se compadece. Eu fico olhando esse capítulo 5, quando o escritor aqui disse: então Jesus, levantando os olhos e vendo. João fez questão de colocar esta palavra. Jesus levantou os olhos e vendo, viu. O que ele viu? Ele viu aquela multidão que vinha ter com ele e estava precisando de alimento, estava precisando de comida. Por isso que as escrituras dizem: nunca vi o justo, ou no singular que é Jesus, nunca vi o justo desamparado. Ele andou aqui, ele nunca foi desamparado, e nem a sua descendência, que somos nós, mendigar o pão. Não. Ele cuida de nós. Ele trata de nós. Ele quer se relacionar conosco. Agora pergunta: você está disposto a se relacionar com Ele? Porque para ter um relacionamento com Jesus Cristo, precisamos abrir mão de algumas coisas. Precisamos tirar algumas cargas. Quando você entra em uma empresa para trabalhar, qual que é o critério? Horário para chegar e o seu labor ali que você tem que cumprir, a sua atividade que você tem que fazer diariamente. Então, aquele horário que você está na sua empresa, você não pode fazer outra coisa. A empresa está comprando aquele horário seu. Ela te paga no final do mês para isso. Quando nós chegamos diante do Senhor Jesus Cristo e nos ofertamos a Ele, a nossa vida a Ele, nós precisamos saber que as Escrituras falam que o nosso velho homem morreu. O nosso velho homem foi com Ele crucificado. E agora nós vamos viver uma vida para a glória do Senhor. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Amém? Então nós temos que deixar o pecado, deixar a iniquidade, deixar a transgressão. Mas eu não consigo, o homem não consegue, mas Deus capacita para que nós consigamos abandonar o pecado, a iniquidade e a transgressão. Não precisamos ficar com essa pergunta: o que eu preciso fazer para servir ao Senhor? O que eu tenho que deixar de fazer para servir ao Senhor? Venha e o sirva, e Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai dirigir a sua vida naquilo que agrada a Ele, em nome de Jesus Cristo. Basta que você o busque e se dedique a Ele para a glorificação. A misericórdia de Jesus e a sensibilidade que Jesus Cristo tem com o sofrimento do homem. Só volta um pouquinho aqui a página. Eu quero mostrar esse fato aqui para os amados, no capítulo 5 de João, versículo 2 a 8. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas,
Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Olha a misericórdia e olha a sensibilidade de Jesus para com aquele homem. Um homem que há muito tempo estava ali, desamparado, porque não tinha ninguém para conduzi-lo ao tanque ali, para colocá-lo depois do movimento das águas. Então o Senhor Jesus Cristo vem e lança uma palavra sobre a vida daquele homem pela sua misericórdia. Jesus se importou com aquele homem e Jesus se importa conosco, porque Deus não muda. Ele é o mesmo. O mesmo Jesus daquele tempo é o mesmo Jesus de hoje, que quer se relacionar conosco, que quer nos ajudar, que quer nos abençoar, que quer nos conceder uma vida de intimidade com Ele, para a glória do nome dEle. Salmo 23, eu vou ler aqui para os irmãos rapidamente esta palavra, porque esse salmo nos ensina muito. Muitos estudiosos têm debruçado em cima do Salmo 23 e têm extraído daqui ensinamentos maravilhosos. Mas eu quero hoje somente ler 3 versos desse Salmo. Capítulo 23, versículo 1 a 3, a palavra diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Primeiro, Ele é o meu Senhor. E esse Senhor, Ele é o meu pastor. O Senhor Deus é o Senhor da sua vida. O Senhor é aquele que tem a posse da sua vida. Ele é aquele que te tem. Você é do Senhor, o Senhor tem a sua vida, você entregou para Ele a sua vida. Então, está escrito aqui que esse Senhor, esse meu dono, Ele também é o que me apacenta, Ele também é o meu pastor, Ele é o que me dirige, Ele é o que me guia. E que nós temos essas palavras: Ele me faz deitar me faz em verdes pastos, não é em grama seca, em verdes pastos. Ele guia-me, Ele me dirige mansamente a águas tranquilas. As ovelhas, elas têm que ser remanejadas de pasto, porque a ovelha é um bicho débil, eles comem até a raiz e matam o pasto. Então o pastor ele tem que estar remanejando. A ovelha tem que ser levada para tomar água, e a água não pode ser uma água de corredeira, tem que ser uma água tranquila, porque a ovelha se assusta e não bebe água. A ovelha é um animal totalmente dependente do que o apacenta. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, porque nós somos considerados ovelhas do seu aprisco. E nós precisamos estar assim. E o Salmo 23 mostra o cuidado que esse Deus tem com as suas ovelhas, o zelo que Deus tem com as suas ovelhas. E, irmão, vale a pena nós buscarmos ao Senhor e estarmos nos braços do Senhor, para que Ele nos apacente, para que Ele cuide da nossa vida. Deus, Ele se importa conosco muito, e Ele tem um desejo. Eu quero verificar aqui no livro de 1 Timóteo. Eu quero que você abra a palavra do Senhor. 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz assim: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus,
nosso Salvador, que quer, qual a vontade do Pai? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus tem uma verdade para esse mundo. Deus tem uma verdade para a vida das pessoas. Não é para que cada um invente a sua verdade. Não é para que sejamos levados aí por manipulação de pessoas. Mas é para que a palavra do Senhor nos ensine a sua verdade. Eu quero verificar aqui mais os 2 textos, e 3 textos, e nós estaremos orando ao Senhor. A verdade que nós precisamos saber é que um Deus amoroso se deu por nós, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Esse texto de Romanos, no capítulo 5, a palavra do Senhor diz assim, Romanos 5, verso 6 até o verso 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha como que esse Jesus Cristo vem nos ensinando aqui esta verdade. Que Jesus Cristo, Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós vemos na história aí alguns mártires, como Tiradentes e outros, que foram martirizados por uma causa. Mas aqui nós temos Jesus Cristo que morreu por mim e por você, para salvar a minha vida e a sua do inferno. Nós verificamos aqui nesta palavra que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tem muita gente procurando prova de Deus, prova do amor de Deus. Se o Senhor me ama, prova, como? Me curando. Se o Senhor me ama, prova, como? Me dando dinheiro. Se o Senhor me ama, prova, como? Realizando esse tipo de procedimento aqui. Mas a palavra de Deus está dizendo que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é a maior prova de amor que nós temos. Você precisa crer no que está escrito na palavra. Toma posse dela e dê descanso. Busca primeiro o reino de Deus e as outras coisas. As demais coisas vão ser acrescentadas. Romanos no capítulo 6, o texto é muito claro. Fiquem sabendo disso. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Isso aqui é algo que o Senhor quer que nós conheçamos. Ele quer que nós saibamos disso aqui. Nós precisamos saber. Sabendo isso, então aqui, o que o Senhor Deus quer que nós saibamos? Isso aqui. Esta é uma das verdades que Deus quer que nós conheçamos. A primeira que eu vi aqui com vocês, tem muitas, mas essa vou filtrar só nessa palavra. A primeira que eu verifiquei aqui com os amados é que Deus provou o seu amor para conosco, em que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos pecadores e Jesus Cristo morreu por nós assim mesmo. Agora nós verificamos aqui que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Ora, ele morreu por nós pecadores, mas ele nos fez morrer também para o pecado, para a iniquidade e para a transgressão. É isso que o texto está dizendo. Fique sabendo disso, ou sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Esta é outra verdade que nós precisamos saber. 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 14, nós temos aqui esta palavra que o Senhor estabelece, mostrando que esse amor estabelecido na cruz por nós é um amor maravilhoso, é um amor de um Deus que se importa conosco. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos
morreram. Ele providenciou esta obra. Jesus Cristo morreu, é esse um que morreu por todos. Se um morreu por todos, ele está dizendo, logo todos morreram, porque Jesus Cristo realizou essa obra para me salvar, para o meu benefício e para o seu benefício. O amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos obriga, nos leva para essa revelação, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Amém? E o último texto que eu quero ver com os amados aqui, Romanos capítulo 2, versículo 4. Porque o Senhor providenciou tudo relacionado com a nossa salvação, inclusive o arrependimento, para aqueles corações que estão propensos a crer, corações que querem se entregar a Ele. Então Ele providenciou um arrependimento. Romanos no capítulo 2, Romanos 2, versículo 4, 2, 4. Diz assim a palavra do Senhor: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. A benignidade de Deus te leva ao arrependimento. A pergunta é: você tem um coração propenso para estar diante do Senhor, porque Deus se importa conosco? Se você já é uma pessoa regenerada pelo poder da graça de Deus, saiba que Deus se importa com você, que você precisa ter essa vida de dedicação, esta vida de busca, esta vida de descanso, porque isso é uma vida de descanso. Quando nós entregamos ao Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós adoramos ao Senhor, existe descanso no nosso coração. Moisés que nos revelou que a tua presença irá conosco para nos fazer descansar. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a presença do Senhor está conosco, nós temos descanso na nossa vida. Existe descanso. Agora, meu querido, se ainda esta verdade não é realidade na sua vida, você precisa crer nesta palavra, que o Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, realizou uma obra ali naquela cruz para libertá-lo do pecado, da iniquidade e da transgressão, e libertando, o fez ressuscitar juntamente com Ele, para que você possa viver uma vida para a glória do Senhor. Creia nisso, e você poderá viver para a glória única do nome de Jesus Cristo. Amém?